a nós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Em extremo desmaiado, dê-me auxílio. Nossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus, Virgem dolorosa. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras. Acorda, Joana, já raiou o dia. Vamos pegar a estrada, vamos fazer Maria. Acorda, Joana, já raiou o dia. Vamos pegar a estrada, vamos fazer Maria. Vambora, pois tenho pressa para agradecer. Minhas preces ao bom Jesus fizeram chover. Maria, toma conta dos meninos. João, cuida bem da plantação. José, olha os cabritos e a reis. Esse ano eu vou com Joana, para o ano vão vocês. Esse ano eu vou com Joana, para o ano vão vocês. A igreja da Lapa foi feita de pedra e luz. Vamos todos visitar meu Senhor, bom Jesus. Acabei de tomar o café. Vou indo na frente e você fica aqui até a tua acordar. Quer que eu te leve de carro? É rapidinho. Dá tempo, o Arthurzinho não vai acordar agora não. Não precisa. Caminhar faz parte do ritual. E você vai sair sozinha nesse breu danado? Tu não tem medo não, mulher? Medo de quê? É pertinho. Nossa Senhora da Conceição e Santa Terezinha que me acompanha. É, mas você tenha muito cuidado no caminho, porque ainda tá escuro, viu? Eu tô falando por causa do perigo de cobra e a vagabundagem que anda solta aí nessa estrada. Pra onde você vai com isso, João Tomás? Você perdeu o juízo de vez? Fogos e cachaça? Quer, Elvira? Eu vou tomar cachaça e soltar fogos, sim. Promessa é promessa. Fé e festa é uma coisa só, eu já lhe disse isso 1000 vezes. Pois fale baixo pra não acordar Arthur. E essa garrafa aqui ainda é saldo do bar de Baratinô? E essa pinga aqui alto do sertão? Onde você encontrou? Ah, onde eu encontrei? Essa aqui, minha filha, sabe quem foi que mandou pra mim? Foi Jairinho que mandou lá de Caeté. Eu vou tomar todas. Vou beber sim. Eu vou lhe avisar uma coisa. Você não se mete comigo não, você deixa eu beber minhas cachaças. Perigo na estrada é encontrar um cachaceiro. Que promessa da peste é essa? Você sabe que o padre não gosta, já pediu para ninguém soltar fogos na Serra do Anânio. Muito menos beber cachaça.
Religião e festa não se mistura. Oxe, Elvira, mistura sim. O primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. E eu vou tomar outra, isso sim. Quieta com essa conversa, mulher? Conversa besta é essa? Eu vou aproveitar hoje, lá na Serra do Anã, e fazer uma promessa para você parar de beber. Assim você me mata. Promessa sem jeito? Eu vou tomar mais uma aqui por garantia. Você não tem jeito não. Irmãos, esta é a Mãe Terra, nosso Deus assim deixou. Hoje somos peregrinos pelos caminhos que Cristo andou. Hoje somos peregrinos pelos caminhos que Cristo andou. Meu povo é um povo romeiro desde os tempos de Abraão. Vamos nesta marcha santa, esta terra é tanta em tão poucas mãos. Vamos nesta marcha santa, esta terra é tanta em tão poucas mãos. Salve, salve a caminhada, salve, salve a romaria, em busca da nova aurora, de um novo dia. Salve, salve a caminhada, salve, salve a romaria. Santa Cruz do Anani, palco sagrado de adoração. Todo ano sigo a sua trilha, na sexta-feira da Paixão. Santa Cruz do Anani, promessa no pé do cruzeiro. Cruz antiga que brilha, viva Antônio Conselheiro. Santa Cruz do Anani, santo de minha devoção, aceite meu singelo pedido. Limpa minha alma, meu coração. Pois a terra é mais que mãe. Disse o mestre, disse o rio, não quebra esse fio de inspiração. Disse o mestre, disse o rio, não quebra esse fio de inspiração. Salve, salve a caminhada, salve, salve a romaria, em busca da nova aurora, de um novo dia. Salve, salve a caminhada, salve, salve a romaria, em busca da nova aurora, de um novo dia. Bendita a escrava Anastácia, salve o negro, rei zumbi. Das terras da liberdade, novos quilombos façam surgir. Das terras da liberdade, novos quilombos façam surgir. Quem vem nesta romaria da promessa é seguidor, será sempre abençoado e acompanhado na luz do amor. Será sempre abençoado e acompanhado na luz do amor. Salve, salve a caminhada, salve, salve a romaria, em busca da nova aurora, de um novo dia. Santa Cruz do Anani, palco sagrado e de adoração. Todo ano sigo a sua trilha, na sexta-feira da Paixão. Santa Cruz do Anani, promessa no pé do cruzeiro. Cruz antiga que brilha, viva Antônio Conselheiro. Santa Cruz do Anani, santo de minha devoção, aceite o meu singelo pedido. Limpe minha alma, meu coração. Santa Cruz do Anani, santo de minha devoção, aceite o meu singelo pedido. Limpe minha alma,
Antas é um município do semiárido baiano, localizado na região nordeste do estado, a 346 quilômetros da capital. O município foi criado a partir do desmembramento de Cícero Dantas em 13 de agosto de 1953. A população de Antas, em 2024, era de 15 mil habitantes, segundo dados do IBGE. A economia local é baseada na agricultura e pecuária. No campo religioso, o município se destaca por sua forte tradição cristã. E uma de suas principais manifestações culturais religiosas encontra-se na peregrinação ao Cruzeiro da Serra do Anani, que acontece ao longo do ano, mas especialmente na Sexta-feira da Paixão. Este coração ingrato e traído é tão desleal ao meu Redentor. Cruzeiros fazem parte da história religiosa católica. No Nordeste estão em diversos locais, na beira de estradas, em fazendas, próximos a cemitérios e capelas, em lugares elevados, principalmente. Surgiam em santas missões, por obras de missionários como o padre italiano Frei Apolônio de Todi, fundador de Monte Santo e Cícero Dantas, ou por peregrinos como o padre Ibiapina, no Ceará, e Antônio Conselheiro, na Bahia. E também apareciam por obras de pessoas comuns, devotas e religiosas que queriam expressar sua fé. Essa necessidade religiosa, esse ímpeto religioso, essa motivação há de ser religiosa. Você não vai encontrar uma motivação não religiosa para erguer um cruzeiro. A cruz é um símbolo religioso primordial do cristianismo, representação maior do paradigma cristão. Sofrimento, ressurreição de Cristo, vida eterna. A centralidade do sacrifício de Cristo. E nessa centralidade, a cruz não pode ser esquecida. É uma reprodução, é um instrumento de crucificação, de morte, etc., mas que nos primeiros séculos da Igreja não eram reproduzidos. E depois você vai ver também, na parte da arte sacra, uma busca de reproduzir o Cristo triunfante. O Cristo é vencedor na cruz. Você só vai encontrar esse retorno à cruz já a partir do século XII, mais ou menos. Então, quando vai haver uma questão muito simples, que eu sei como observador que vai perceber. A gente poderia dizer é uma humanização do mistério cristão. Em que sentido é a humanização? É que os aspectos de humanidade vão ter precedência com os aspectos de exaltação. Então, nós vamos encontrar a partir daí o quê? Uma busca pelo sofrimento de Cristo, pelo sangue derramado, pela cruz, pela coroa de espinho, por todos aqueles elementos que vão derivar para um Cristo sofrente. Repito, é um Cristo sofrente que vai substituindo lentamente um Cristo glorificado. Não que um negue o outro, mas vai privilegiar esse. O Cruzeiro de Antas foi erguido a mais de 520 metros de altitude no alto da Serra do Anani. Anani era o nome de uma localidade rural próxima ao perímetro urbano da Vila de Antas, conhecida desde o final do século XIX. No recenseamento das propriedades rurais do estado da Bahia, realizado em 1920, apareciam 4 fazendas nessa localidade, pertencentes aos senhores José Cecílio do Espírito Santo, Venâncio José do Espírito Santo, João Custódio de Carvalho e Manuel Lopes de Carvalho. A projeção religiosa ela é fundamental aí. E a questão da elevação, me parece que é o que você coloca, não é? A distinção,
o recorte dos montes. Prende-se a uma coisa muito simples que você vai entender. É a questão da reprodução do Monte Calvário. O Monte Calvário, onde, dentro da tradição cristã, ali o Cristo foi crucificado, ele então era reproduzido em áreas mais ou menos altas, de mais ou menos alguma altura dentro da geografia da época. Veja aqui Monte Santo e outros locais. Então não causa admiração esses elevados. Porque o elevado é simplesmente o quê? Uma projeção, uma reprodução do Calvário, do Monte Calvário. Então, nesse sentido, eu acho que ele ajuda muito. É essa reprodução do Monte Calvário. Dificilmente você vai encontrar, salvo uma questão fúnebre, sepulturas, etc., estimadas por uma cruz. Mas cruzes de devoções, dessa coisa toda, são sempre apoiadas em local mais ou menos alto. O cruzeiro é uma referência extremamente importante para fazer esse eixo de ligação entre a terra, as partes inferiores e o céu. Então, tradicionalmente, por que o cruzeiro é colocado normalmente num lugar de destaque, né? Num local alto, né? Numa montanha, por exemplo? É essa tentativa de aproximação com Deus, além de ser uma forma também de fazer a peregrinação, de fazer um esforço físico para a expiação dos pecados também. O cruzeiro pode ter sido erguido provavelmente por volta da década de 1890. Há quem especule ter sido há mais tempo ou em meados do século XX. No livro que eu escrevi, Panorama Histórico de Antas, Aspectos Políticos e Culturais, levantei a hipótese, baseada em algumas informações, depoimentos, narrativas, e pelo contexto de andanças de Antônio Conselheiro na região e pelo início do povoamento que daria origem ao perímetro urbano de Antas, a minha hipótese é que o cruzeiro teria sido erguido, possivelmente, no início da década de 1890. Portanto, teria mais de 130 anos. Antônio Conselheiro, peregrino e líder religioso da comunidade de Canudos, percorreu a região nordeste da Bahia nas décadas de 1880 e 1890, construindo e reformando açudes, igrejas e cemitérios. Influenciou também na população da região a prática de erguer cruzeiros. Ele ajudou em 1895 a reformar a igreja, o cemitério e a capela da Santa Cruz em Bom Conselho. Exercia uma forte influência religiosa na região. E parece terem sido pessoas da comunidade, seu Chico Tampa e outros moradores antigos da Vila de Antas, as responsáveis por levar e erguer o cruzeiro. O pouco que eu sei da Serra de Onani foi por intermédio de um senhor que foi o primeiro fundador dali, que chamava o Chico Tampa. Eu acho que ele tinha descendência de escravo. E seu Zé Severo, que era um pouco mais novo. Então, eles me falaram que tinha tendência de fazer aquele lugar ali para questão de orações, principalmente Semana Santa. Aí eles fundaram aquele cruzeiro lá em cima, escolheram o lugar. Então, ali eles colocaram o cruzeiro e ficaram como ponto de devoção. Ali mesmo enterrava até poucas pessoas foram enterradas ali. Faziam promessa, ali levava aqueles pontos assim como se fosse uma perna, dependendo da graça que a pessoa alcançava, uma perna, um braço, uma cabeça, seja lá o que fosse. Então era família, e com isso, com eles dois, foi aumentando mais gente de outras famílias. Chico Tampa, eu acho que ele tinha descendência de escravo, porque ele era bem escurinho e pequeno. E tinha um outro senhor que já era mais novo do que ele, que morava ali, que contava a mesma história, que seguiu. Porque eu acho que pouca gente sabe, só essas pessoas mais idosas que sabem quem foi esse Chico Tampa, o povo, outras pessoas que fizeram parte desse cruzeiro. E essa história que o senhor me falou. Eu era criança, adolescente, quando eu comecei perguntando essas coisas a ele. Também ele já era muito idoso, aí morreu. Ele era bem idoso quando ele vinha assim para aqui a rua. Morava nessa rua em cima. Mas ele andava por aqui,
para comprar qualquer coisa da cidade, e eu gostava sempre de perguntar, principalmente quando ele vinha comprar pão. Eu conversava muito com ele, porque eu tinha curiosidade de saber. Aparentemente, foi uma iniciativa de leigos, de devotos, do povo, e talvez contou com o apoio da Igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho, situada a mais de 25 quilômetros de distância. Essas manifestações religiosas que envolvem o cruzeiro é muito interessante porque, na maioria das vezes, ela é de iniciação de uma comunidade leiga. Então, são católicos leigos, né, que normalmente tomam a iniciativa de escolher um determinado local, fincar uma cruz e, a partir dali, começar uma devoção, né, uma peregrinação àquele local que passa a ser sagrado. Essas manifestações ocorriam em todo o Brasil e principalmente no interior. Elas são organizadas pelos leigos de uma forma mais espontânea, porque na maioria das vezes eles não eram assistidos cotidianamente por um padre, né? Às vezes o padre ele assumia 3, 4 comunidades, às vezes passava meses sem ir a determinada comunidade. Então, quando ele ia, a função dele era celebrar a missa, fazer o ofício divino e ministrar os sacramentos. O cruzeiro é muito antigo, visitado por pessoas, famílias há muito tempo. A exemplo do senhor Antônio Tomás de Carvalho, filho de Antas, residente hoje em Salvador, que visitava a Serra do Anane com seu pai, João Tomás de Carvalho, no início da década de 1940. Bom, eu fui várias vezes com meu pai, né? E era adolescente na época. Eu era adolescente na faixa de 12 a 16 anos, essa faixa. Todo mundo era um lugar mesmo de visitação, todo mundo ia para lá, gostava de ir. Era visitado por todo o pessoal da região, sempre fazia suas preces lá naquele tempo. Era muito visitado. E o local do cruzeiro não servia apenas à oração. Por ter uma vista bonita lá do alto, era um espaço também de brincadeira e diversão. E também fui com meus colegas e amigos, sempre nós íamos lá para brincar. Quando eu ia com meu pai, ele ia fazer suas orações, suas preces. E quando eu ia com minha turma de colegas, a gente ia para brincar, que não tinha outras coisas a não ser brincar, de esconder, chegar lá. A serra era muito bonita, muito importante. Todo mundo gostava de ir para lá. Todo o pessoal da região iam visitar esse cruzeiro da Serra do Anane, porque era um lugar de muita oração. O pessoal se dedicava muito, gostava muito de ir lá, todo o pessoal da região. Em relação à data exata do cruzeiro, quando não se tem a confirmação de uma dada informação, os historiadores levantam hipóteses, procuram aproximar-se do contexto possível. Talvez tão relevante quanto saber a data exata é valorizar as funções que aquele monumento representa hoje para a comunidade local. A possibilidade de reconciliação do indivíduo com o sagrado, o fortalecimento das sociabilidades e a construção de uma identidade cultural local. A data é uma informação pertinente, mas o que o cruzeiro mobiliza hoje em termos de significado é muito importante também. E o curioso é que o nome Antas tem indiretamente uma ligação com a Santa Cruz do Anane, uma origem religiosa, sagrada. O nome de Antas, a origem histórica do seu nome, o seu sentido, o seu significado, não está associado ao mito da anta, animal que não é característico do bioma da nossa região. O nome tem um sentido sagrado e remonta aos dolmens, que são monumentos de blocos de pedra presentes em Portugal, locais de sepultamento e adoração aos mortos, culto e adoração a santos. Coincidentemente, por ter esse caráter sagrado, o nome do município tem uma forte ligação simbólica com o espaço da Serra do Anane.
O Cruzeiro da Serra do Anane, durante muito tempo, ficou negligenciado por parte da comunidade local e da própria instituição religiosa, a igreja. Lugar conhecido, mas com pouca visitação. O lugar estava abandonado. Muita gente de credos diferentes, em especial os católicos, com medo de visitá-lo, por conta da insegurança e dificuldade no acesso. O Terço dos Homens foi quem se encarregou daquilo, de fazer. Aumentou, tinha mais, para subir dali era muito ruim. Então eles fizeram alguns degraus até chegar lá, mas ainda não chegou. Eu acho que tem mais ou menos uns 90 degraus que eles fizeram. Eles querem concluir até chegar lá em cima, para facilitar a subida. E foram eles os encarregados. Cercaram e fizeram a capela. E quando eles fizeram a reforma de lá do Cruzeiro, eles mantiveram aquelas ainda que existiam ali, o pé do Cruzeiro. Cercaram, é mais conservado, hoje em dia é toda murada. Quando ali cheguei, no ano de 2010, assumindo a paróquia, logo fiquei sabendo que aquele lugar lá na Serra do Anane, um espaço onde o pessoal ia fazer suas devoções, através de orações, de promessas, tinha perdido esta mística religiosa por causa do vandalismo muito forte. Então, no ano seguinte, na primeira Semana Santa, eu pude observar que realmente já na Quinta-feira Santa, à tarde, já subiam pessoas conduzindo drogas, e lá tornou-se um lugar de consumo, de prostituição, um verdadeiro vandalismo ali naquele espaço. No ano de 2012, formamos o Terço dos Homens lá na paróquia e pensamos revitalizar aquele espaço. Começamos revitalizando o cemitério que tem ali, onde estão sepultados muitos anjos. Vitalizamos a antiga capela, construímos um muro e fomos conscientizando as pessoas para que tomassem conhecimento de verdade que ali era um lugar de devoção, um lugar sagrado. O seu espaço foi ressignificado a partir do ano de 2012, fruto da ação do Terço dos Homens e do apoio do pároco à época, o padre Luiz Tibúrcio. A ideia era remodelar aquele lugar, construir de fato um santuário em torno da cruz. No início ali era muito difícil o acesso e lá em cima tinha apenas uma cruz muito antiga, a qual ainda hoje está lá de pé. E aí a gente percebia que as pessoas saíam aqui de madrugada, 2 horas da manhã, 3, ia subir a serra lá e chegavam lá, não tinha muito sentido a você sair daqui de madrugada e chegar lá não ter nada, não tem sentido nenhum. A gente via que não tinha religiosidade nenhuma. Alguém ia pagar promessa, mas mesmo assim não tinha uma cultura de agradecer, de ajoelhar, de acender vela, de mostrar a sua crença, né? De uma forma mais transparente, dar testemunho da sua fé. E findou que eu, subindo desde criança que eu vou lá, frequento aquele espaço lá, então aí me veio a ideia de criar uma capela lá. E aí eu cheguei para o padre e falei: padre, eu estou com um grupo de Terço dos Homens aí que a gente faz vias sacras. E aí a gente gostaria de fazer assim, uma via sacra lá para a Santa Cruz do Anane. Só que, para a gente passar com esse grupo, seria muito difícil. E chegando lá, padre, a gente não tem nada para apresentar para o povo atrativo, não tem algo de dizer, estou zelando por aquele espaço tão importante para a nossa sociedade, para a nossa comunidade. Então veio a ideia da gente fundar essa via sacra, sentido 5 horas da manhã, que na primeira vez foi 5 horas da manhã, e criar essa capela, esse ponto de apoio da religião. Foi então que surgiu essa ideia, e aí a gente abraçou, o padre abraçou, o Terço dos Homens abraçou, toda a comunidade seguiu junto,
e no fim no que deu. O papel do padre Luiz Tibúrcio foi significativo, abraçando a ideia. Deu total apoio ao projeto. Olha, a importância do padre Tibúrcio não foi só aqui a minha ajuda nessa missão aí, mas sim no modo geral. O padre Tibúrcio teve uma aceitação muito grande aqui com os nossos fiéis católicos, os cristãos, e a igreja teve uma evolução de catequese muito boa, e para nós foi de suma importância. Por quê? Porque a nossa voz não tinha tanta força quanto a palavra do padre. E o padre apoiando todas as missas, ele pedindo todas as missas, ele falando aquilo que o projeto que estava para acontecer, findou criando um vínculo e um desejo da sociedade, da comunidade muito grande, fazendo com que todos eles abraçassem a causa. E a importância do padre foi de suma importância, a presença dele. E os antenses, moradores e empresários residentes em Antas e em outras cidades contribuíram com doações de materiais de construção e dinheiro para financiar a obra. Olha, principalmente os fiéis. Os fiéis abraçaram mesmo de coração e se dispuseram a tudo. Todos os tipos de ajuda que eles puderam dar, eles foram. Os empresários, teve muitos empresários que também se doaram. Enfim, a comunidade toda, no modo geral, até fora da minha cidade, teve muitas doações que vieram por internet, por mensagem, por depósitos. Pessoas de São Paulo, Filhos da Terra, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro, Natal. Todas essas cidades teve doações para a gente construir aquilo. A sociedade, a comunidade em si, os filhos antenses, mesmo os ausentes, tiveram uma importância muito grande, para nos ajudaram bastante. Foi que conseguimos realizar aquele sonho. Esse trabalho, realizado pelo Terço dos Homens e abraçado pela Igreja, ampliou substancialmente a participação dos devotos e moradores no contexto da Semana Santa, especialmente na Via Sacra, na Sexta-feira da Paixão. Sim, tem aumentado bastante. Porque nós, quando começamos praticamente só com um grupo do Terço mesmo. E algumas outras pessoas que aderiram ali, mas a Via Sacra seria o quê? De 50 pessoas no máximo. Hoje a gente já atingiu até 300 pessoas seguindo em procissão. Então, para mim foi teve uma evolução bastante satisfatória, bastante gratificante pelo trabalho que a gente teve lá, porque foi um trabalho árduo, não só de trabalhos físicos, mas também de espiritual. Então, acredito que a sociedade tem respondido aos nossos desejos, aos nossos anseios de espiritual e que tem abraçado. Reconquistamos aquele espaço e hoje, graças a Deus, graças ao povo de Antas, principalmente ao Terço dos Homens, aquele lugar, na Semana Santa, principalmente na Sexta-feira Santa, é do lugar de oração, de penitência, onde se reza a Via Sacra, onde tem esse encontro pessoal com Deus, lugar muito bonito ali, no cume do monte, você tem uma visão muito bela, você ali hoje se sente realmente que é um espaço que recebe esta luz de Deus, né? Reconquistamos aquilo que tínhamos perdido. Então, graças a Deus, a Serra do Anani hoje é bem conservada, bem participada. Outro dia, o nosso bispo Dom Guido Zedron subiu a serra com os penitentes e ele me passou como um ponto muito positivo naquela cidade. O Santuário da Serra do Anani, com essa revitalização, para além de sua função religiosa, exerce outra não menos importante, que é a da sociabilidade. Momento de encontro e conversas entre parentes, vizinhos, amigos, visitantes, turistas. Essa tradição fortalece as relações sociais. Nós vamos encontrar nessas comunidades também esse aspecto de sociabilidade. Por quê?
Uma igreja, uma instituição religiosa, é um grupo social que este adepto, este fiel, este membro, ele frequenta. E nós vamos perceber que isso é inerente à sociedade humana, à organização social. Desde que a gente pensa a sociedade em formas de organização, como o contrato social, por exemplo, como a relação do Estado ou grupos sociais, a gente vai perceber que essas comunidades elas exercem um papel muito importante no que diz respeito à ideia de comunidade. Então, a instituição religiosa tem essa representação social extremamente importante, porque é nessa comunidade em que o sujeito vai ter uma relação de pertencimento, uma relação de pertença, onde ele vai conviver com outros fiéis, com outros membros, com outros adeptos que comungam a sua fé, e ali termina sendo um importante centro de convivência social que tem uma representação muito forte no que diz respeito à organização da sociedade. E tem também um sentido muito grande da sociabilidade, né, que está presente em todas as festas religiosas. Isso é motivo, muitas vezes, de conflitos com a instituição, porque no momento da sociabilidade é um momento de festa, é um momento em que as pessoas se descontraem. Então, fazer uma peregrinação até um cruzeiro não tem só o sentido religioso, né, de expiar os pecados, de pagar uma promessa, mas tem também o sentido do encontro, né, do encontro com os amigos, com os familiares, de festejar também a vida. Mas o sentido principal da função do Santuário da Serra do Anane, sua razão de ser é fundamentalmente espiritual. Lugar cercado de expressões religiosas, ritos, devoções, orações, práticas simbólicas de ex-votos, cujo ápice é a Via Sacra, na Sexta-feira da Paixão. A Santa Cruz do Anane recebe visitantes ao longo do ano, mas o fluxo de pessoas é maior durante a realização da Via Sacra na Sexta-feira da Paixão. Os fiéis sobem para pedir uma graça ou pagar promessas. Ave Maria, E muitas dessas devoções que trazem as pessoas aqui é sempre uma graça, que no meio do desespero fizeram a promessa e acreditando nesta promessa, recebeu a graça e agora se torna uma gratidão de vir aqui a todos os anos. O pagamento da promessa se traduz na oferta de ex-voto, prática devocional em que o indivíduo entrega um objeto a um santo de devoção, tradicionalmente uma representação do corpo humano, como forma de agradecimento pela graça alcançada. São 3 estágios: o pedido, o milagre e o pagamento. Então, o que são os ex-votos? Ex-votos são tudo. Na verdade, o ex-voto ele vem desde a época da Grécia Antiga, né? Maria Augusta da Silva é uma autora que eu gosto muito de citar, é, na verdade, um dos carros-chefes que eu tenho, né, como teórica de embasamento. Ela é museóloga e documentadora. E ela traz que os ex-votos são tidos como objetos de graça em agradecimento a um pedido feito, realizado. E hoje nós podemos ver uma variedade tipológica, né, de ex-votos, porque eles abarcam desde uma simples caneta a um quadro, a um carro, como tem no Santuário de Padre Cícero. O fiel deu um carro, ele queria comprar um novo e deu o seu antigo no local dessa aquisição. Então, assim, nós não podemos enquadrar o ex-voto como apenas um tipo de objeto, ou madeira, ou parafina, ou as pinturas, os retábulos. Os ex-votos são tudo. Do ex-voto, não é? O desrespeito de diálogo entre o crente e a entidade ou o santo que cultua. Então ela é muito mais um elemento ligado às dimensões mágico-religiosas, encantamento, às relações do fiel com
o santo, no caso dos ex-votos, quando os indivíduos levam, às vezes, uma perna feita de madeira ou uma outra parte do corpo, ou às vezes até uma fotografia, ou às vezes até um bilhete, ela tem esse sentido de agradecimento da dádiva. Eu recebi o do milagre, eu recebi esse benefício e eu estou aqui agradecendo esse benefício. O problema do voto em si, você tem de olhar de uma forma, digamos assim, mais ou menos antropológica, é um atestado de carência. As carências, o que eu não posso atingir, o que eu não posso ser. Então eu recorro a uma instância que é, no sentido do crente, uma instância superior a mim. No Santuário da Serra do Anane, os ex-votos são depositados ao pé do cruzeiro. Mas a prática acontece também em outros espaços, considerados igualmente sagrados, como em cemitérios, igrejas, sala de milagres ou sala de promessas. A prática é realizada por pessoas de diferentes classes sociais. O imaginário é um elemento extremamente relevante dentro do contexto religioso. Nós podemos destacar aí aquilo que Mircea Eliade chama de hierofania, que é a manifestação do sagrado. A manifestação do sagrado. Então, por que que os fiéis, por que que os adeptos religiosos, eles vão, por exemplo, para uma romaria? Por que que o adepto religioso sobe, por exemplo, a Serra de Anane, ele anda ali alguns quilômetros naquele horário, fazendo as celebrações? Porque aquele lugar, muitas vezes, é visto como lugar sagrado, porque ali ele considera que houve essa manifestação do sagrado, é o que nós chamamos de hierofania, que as ciências das religiões trata como hierofania, ou manifestação do sagrado. E ali ele desenvolve a sua fé, a sua crença, faz as suas orações, ele manifesta a sua gratidão, o seu pedido à divindade, a quem ele crê, ao Deus que ele crê, ao Deus que ele adora. Olha, você vai, primeiro, não apenas... A promessa não é apenas uma questão dos populares, dos pequenos, mas é também uma projeção dos grandes, ou daqueles que chamaríamos as elites religiosas. Então, não é exclusiva. Mas é claro que vai ter um aspecto muito forte dentre a população mais pobre, mais carente, mais sacrificada. Os ex-votos são um costume longevo que remonta à Grécia Antiga. Embora o princípio da oferenda, o agradecimento a uma divindade, seja uma prática comum a diversos povos, em diferentes tempos e lugares. E quando surgiu exatamente essa fé, essa representação dos ex-votos? Pelos meus estudos, isso surgiu na época da Grécia Antiga, especificamente com um semideus, Esculápio. Ele era filho de Apolo e ele foi agraciado por seu pai com o poder de cura. Então, assim, foi construído um santuário de Delfos, para Asclépio, e nesse santuário eram apresentadas pessoas com vários tipos de doença, várias questões, tanto mentais como físicas. Não tem como englobar isso. E essas pessoas ele as curava e essas pessoas voltavam e agradeciam a ele naquele período com esculturas em madeira e em mármore. Então, assim, a partir desse momento é que são os primeiros registros especificamente ligados ao ex-voto. Hoje a tipologia dos ex-votos se ampliou. De um molde de parte do corpo humano em madeira, barro ou gesso, o devoto passou a usar uma variedade de objetos, como até copo para cachaceiro parar de beber. Essa abrangência tipológica aumentou, porque eu falei quadros, falei pendrives e canetas, mas eu estive em Nossa Senhora de Guadalupe em 2015 e eu registrei ex-votos em córneas, realmente guardado em potes,
totalmente lacrado. Observei cordões umbilicais, porque a criança nasceu e tinha uma narrativa, um bilhete acompanhando a mãe agradecendo que o filho nasceu com saúde. Ela levou em troca desse agradecimento ao santo dela de devoção, que foi Nossa Senhora, um cordão umbilical também em um frasco lacrado. O que mais? Tumores, quem teve cálculos renais, e aí vem roupas. Eu posso dizer aqui com certeza que não há um fechamento na tipologia. A Via Sacra, coordenada pelo padre e o terço dos homens de Antas, começa ainda na madrugada, com concentração na frente da igreja. Os fiéis caminham aproximadamente 3 quilômetros até o cruzeiro, entoando cânticos, orações, comparadas que representam as 14 estações da Paixão de Cristo. Senhor, nessa estrada, perdoa-se às vezes, não creio em mais nada, o povo de Deus. Ai, meu Deus, tá lindo demais. Aqui dentro? Chega, pecador, chega com amor, aquele que deu o Redentor, aquele que é o teu Redentor. Vem, pecador, onde tu te esconde, teu Senhor te chama e tu não me responde. Teu Senhor te chama e tu não me responde. Sétima estação. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. De todos nós. Maltratado, ele se submeteu e não abriu a boca, como cordeiro que é levado ao matadouro, ou como ovelha que emudece diante do tosquiador. Ele não abriu a boca. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso Nona estação. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes ao mundo. Vosso Espírito nos ajude a cultivar entre nós a amizade social, vivendo a beleza da fraternidade humana em um caminho de verdadeira penitência e conversão. A Via Sacra simboliza o caminho percorrido por Jesus Cristo ao Monte Calvário. Mesmo para aquele indivíduo que não vai pagar promessa, a subida já é um ato de sofrimento, de penitência, e busca-se com isso a remissão dos pecados. Mas o subir é também um ato cansativo. É um ato também de sofrimento. Eu subi uma ladeira. Então, a subir a ascensão é uma forma de agradecer. Além de uma projeção simbólica, o Cristo que sobe para ser crucificado. Há sempre essa lembrança. Ao chegarem ao santuário, as pessoas põem em prática sua fé. Rezam, acendem velas, ajoelham-se em torno do cruzeiro. Aí é nota 10, aí a gente boa. Nota 10 não, nota 1000. É a mãe dele, era maravilhosa. Todo mundo gostava dela. É um dia muito importante por si, o dia em que celebramos a morte de Cristo, e na qual também nós muitas vezes nos identificamos mais com o Cristo crucificado do que mesmo com o ressuscitado. Porque nós muitas vezes nos identificamos mais com o crucificado do que com o ressuscitado. Porque a humanidade ela é muito sofrida e no Cristo crucificado se encontra tantas famílias e tantas situações que nos lembram o Cristo crucificado. E neste Cristo crucificado há esperança que ele ressuscitou. Por isso que muitas vezes o nosso povo celebra mais a paixão com mais fervor do que a ressurreição.
porque a paixão de Cristo nos mostra também a esperança. A dor do nosso povo também é a esperança no Cristo ressuscitado. Mas ninguém experimenta o Cristo ressuscitado sem antes experimentar o crucificado. Por isso o nosso povo celebra esse dia com tanta piedade, com tanta fé e com tanta devoção. E essa caminhada aqui, com certeza, é um ponto, é uma referência. Muitas vezes aqui nos atrai mais gente do que a própria missa dominical, o domingo da ressurreição. Na sua simplicidade, na sua fé simples, o nosso povo também tem esperança. E muitas vezes é a falta de evangelização que não nos ajuda a viver e a experimentar esta dimensão do Cristo morto e ressuscitado. Mas é um sinal de fé, é um sinal da esperança e que precisamos também evangelizar muito mais para que possamos atrairmos mais ainda as pessoas ao Cristo ressuscitado. O padre, por sua vez, coordena as práticas religiosas, conduzindo os ritos e as orações. Como sinal da nossa penitência, dos nossos pecados e também de muitas gratidões. Pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos de Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Muitos são os nossos pecados e muitas são as tentações que nos roubam de Deus. Principalmente, muitas vezes, a nossa fé temos vacilado muito. Por isso, olhando para a nossa cidade como o ano passado, nós pedimos ao Senhor que abençoasse a nossa cidade, leve a nossa paz e nos conceda que quando partirmos deste mundo, nos encontramos com Ele. Abençoa, Senhor, esta terra, este povo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. E cura, Senhor, onde eu não posso ir. Olhando para a igreja, nossa igreja matriz, como centro da nossa esperança. Agradecemos a Deus que em meio a tantas violências, nossa cidade ainda é considerada uma cidade de paz, de fé e de esperança. Que este mesmo Deus do amor e da paz, por intercessão da nossa Imaculada Conceição, venha abençoar e santificar todo o teu povo, Senhora da Conceição, Virgem Mãe, nossa e Mãe de Jesus. No dia da Via Sacra fica também exposta a tênue relação entre o sagrado e o profano. A explosão de fogos é comum nesse dia. Hoje, sexta-feira santa, estamos visitando aí a Santa Cruz do Anani, em Antas, na Bahia. Soltar aqui em frente à igreja, o padre proibiu. E lá também, porque eles não deixam. E se tiver alguém soltar, porque isso é promessa para soltar fogo. Aí as pessoas chamam logo a atenção, porque não sabe que não pode. Agora, isso às vezes dá determinados tipos de conflito. Falando, por exemplo, do cruzeiro, né? Que as manifestações religiosas em torno da cruz, elas acontecem com mais frequência no período da Semana Santa, né? Porque essa referência do Cristo que foi crucificado para salvar a toda a humanidade. Então esse é o momento de inúmeras manifestações religiosas, porque eles fazem representações da vida de Cristo, desse momento da crucificação. Então é um momento, para a igreja, é um momento de contrição, é um momento de oração, é um momento de fazer esforço para pagar os pecados, de fazer as peregrinações, de alcançar uma montanha, né, de fazer esse esforço mesmo de mortificar o corpo para a purificação. Então, a igreja vê com bons olhos essa manifestação. Mas quando, no momento das celebrações da Semana Santa, isso se torna também uma festa, né, com alegria, com banquetes, com bebida, aí sim já é visto como algo profano, porque
a recomendação da igreja é pelo silêncio. Não preciso fazer um decreto, porque seria uma vergonha eu ter que solicitar um decreto proibido. Eu tenho total autoridade. Se quiser, realmente eu tenho autonomia de dizer que não solta mais um fogo aqui. Mas eu não vou prestar esse serviço, porque eu acredito no amor e na liberdade. Mas, pelo amor de Deus, não soltem fogos dias de hoje neste lugar. É uma falta de respeito. Se querem fazer promessa, na sexta-feira da paixão, procura o padre. O padre pode passar outra penitência, mas não brinque com as coisas de Deus. Já pensou ter que fazer um decreto, ter que colocar uma polícia aqui? É um claro sinal dos tempos atuais. Nas comunidades menores e tradicionais, no passado, o respeito e a reverência à Semana Santa eram atitudes sagradas. Nas comunidades mais tradicionais, isso era muito comum. Então, eu me lembro, em todo o interior da Bahia, na minha infância, que durante os dias da Semana Santa não se ouvia música, muita gente, inclusive, cobria os espelhos da casa. Então, era um momento só de oração, de contrição, mas isso foi se perdendo no decorrer do tempo. Sagrado e profano. Em quase toda manifestação religiosa, essa relação está presente, em graus variados de questionamento e normalização por parte do povo. Nós percebemos que a relação religiosa, ela vive uma linha tênue, vamos dizer, nessa linha divisória, né, do sagrado e do profano. Desde os primórdios em que se estuda a religião ou a religiosidade, nós vamos perceber, vamos encontrar isso, que tem uma certa relação também com o próprio ser humano, enquanto ser ético, enquanto ser moral. Essa dicotomia, ela se faz presente nessa relação antagônica em que o sujeito se depara frequentemente dentro da comunidade religiosa com essas situações, porque elas implicam situações morais, de conduta, de comportamento. A religião e a religiosidade, ela lida com isso. É uma espécie de conduta moral que o sujeito precisa ter para que ele possa estar devidamente inserido naquela comunidade. E assim ele não está livre de viver essa dicotomia entre o sagrado e o profano, o bem, o mal e assim sucessivamente. É praticamente impossível determinar exatamente as fronteiras entre o sagrado e o profano. Porque para as pessoas, no caso de uma peregrinação, por exemplo, para as pessoas que fazem uma longa caminhada, uma subida de uma montanha, que fazem esse esforço, elas querem comemorar o final, né, o êxito dessa caminhada. E aí, para elas, o sentido do festejar, né, de fazer uma comemoração, de soltar fogos, é algo que também faz parte do sagrado. Né? A instituição vai considerar que é algo absolutamente profano, mas para os devotos também faz parte do sagrado. Né? Do sagrado também faz parte o festejar. Então, essas fronteiras são cada vez mais difíceis de serem estabelecidas. Quando eles estabelecem a relação com o catolicismo, estabelece a sua maneira. Então, não adianta, como nós falamos no exemplo lá, o povo falar para o pessoal não soltar fogos durante a procissão, sendo lá, veja que coisa, um ambiente de velório no sentido cristão do termo, né? De mas vão lá manifestar sua alegria, sim. Nós estamos alegres de ter vindo aqui para a procissão de Senhor Morto, para a procissão da morte de Cristo. Vamos percorrer as estações todas, vamos fazer as orações e os cantos, mas também vamos soltar foguete. O povo não vai deixar de soltar. Né? Então o padre proíbe, mas ele solta. Vai ter que sempre um teimoso ou escondido ou lá de algum canto, ou na frente do padre mesmo, como manifestação do seu sentimento, da sua emoção. Ele vai lá e solta os fogos dele, que o padre acha bom ou não, que a igreja acha bom ou não. Os que vão soltar os fogos, eles estão cumprindo uma promessa, a promessa deles. Mas eles não estão tocando fogos porque é sexta-feira da paixão. Eles estão tocando fogos porque é uma maneira de manifestar
quer dizer, a sua alegria, a sua satisfação, o seu agradecimento por aquilo que eles conquistaram. É isso que a gente tem de olhar. O padre, muitas vezes, pode não estar advertido disso. Ele pode achar uma incongruência. Bem, isso não é certo. Você está aqui tocando fogo, Sexta-feira da Paixão. Mas não é só isso que vai fazer ele entender. Que razões aquele punhado de pessoas, que razões eles tiveram para soltar esses fogos. É um dia mais importante da vida do cristão, que é o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo falece. É a morte de nosso Senhor Jesus Cristo que nós estamos celebrando ali. E que eles façam suas promessas, mas que essas promessas sejam feitas para ser cumpridas numa determinada data diferente, para que nessa Sexta-feira da Paixão, o teu coração, a sua alma seja voltada só para aquele assunto ali, só para agradecer a Deus por tantas maravilhas que eles depositam em nossa vida. E que eles não soltem fogos e principalmente não se embriaguem, não bebam álcool no dia de Sexta-feira da Paixão, e principalmente naquele ponto lá, tão de alta crença como nós temos lá, nosso povo antense. Essa mensagem eu peço aqui, deixa aí para esses fiéis, esses visitantes, que tenham esse respeito, digamos, esse compromisso de fé e de crença. Feito com o que a igreja diz. A igreja diz que dia de hoje não pode soltar fogos. Hoje é paixão, é morte. Quem é que vai morrer? O seu pai vai ficar fazendo festa. Então hoje é luto, hoje é silêncio, minha gente. Então peço a vocês encarecidamente. Eu sei que muitas coisas que a gente faz é porque não tem conhecimento. Mas se você fez promessa para soltar fogo Sexta-feira da Paixão, procura o padre, que o padre vai para soltar penitência em lugar de soltar fogos. Mas Sexta-feira da Paixão não se pode soltar fogos. Todo esse universo religioso do ex-voto, expressão do catolicismo popular, faz sentido dentro do campo cultural das pessoas. Para os cientistas sociais, ele não deve ser interpretado de modo pejorativo, com preconceito, intolerância. Não cabe ao cientista julgar se aquilo é uma crendice popular no sentido de diminuir o seu valor. De maneira alguma. Essa crença ou essa religiosidade popular, ela tem o mesmo valor, a mesma importância, o mesmo olhar para o cientista, porque diz respeito ao lugar do sujeito religioso, ao lugar da prática que aquele sujeito manifesta a sua religiosidade. E ela deve ser, da mesma forma, respeitada. A gente ainda tem essa preocupação, ainda hoje, em afirmar, né, que o ponto de vista de um pesquisador, mesmo que ele tenha uma vinculação religiosa, é um ponto de vista científico quando ele está trabalhando, quando ele está pesquisando uma manifestação religiosa, porque existem os métodos das ciências sociais para serem aplicados. Então, ele não faz a pesquisa somente do seu ponto de vista particular, né? O seu olhar particular sobre aquela manifestação, mas ele tem que ver essa manifestação a partir da ciência, a partir das ciências humanas, utilizando os métodos. Neutro ninguém é, mas acontece que eu posso ser distante, eu guardar uma distância para que o meu trabalho seja mais objetivo. Objetividade, que a gente não pode, ordinariamente, confundir com neutralidade. O grau de objetividade há de ser sempre grande, mas a neutralidade é algo bastante questionável, estudável. Não significa que eu estou avalizando por esse ou aquele ato religioso, mas eu sei que ele independe de mim, ele independe das potestades religiosas. Ele é um fato que está lá. Eu tenho apenas de olhar, de respeitar, de ver que ele não é uma expressão do diabo, no caso particular do ex-voto. Então, é essa análise que eu tenho de fazer, ao estudá-lo mais de perto. Mas é produto do ser humano. A visitação ao Cruzeiro da Serra do Anane é, enfim, uma tradição da comunidade local
para além da influência institucional da Igreja. Ela tem sido conservada e transmitida para outras gerações. Além disso, é para conservar aquela tradição, não é? Como se diz mesmo. Independente mesmo do padre fazer a sacra, as pessoas já iam. Todo mundo. Até pessoas que moram fora daqui, mas vêm na sexta-feira para fazer a visita. E isso é todo mundo. Não escolhe a hora, se da manhã, e vão mesmo. Às vezes tem pessoas até que vêm como ele tem costume de fazer a visita, já vem com netos, como teve agora o ano passado. Um rapaz daqui, ele é filho daqui, mas ele costuma fazer isso tudo. Como esse ano ele não estava mais aqui, morando aqui, ele veio com a filha e 3 netas para elas conhecerem lá. E foi com elas até o cruzeiro. Porque acho que daqui da cidade não tem gente que não frequente lá. Principalmente na Sexta-feira Santa, que vai muita gente. Eles começam a ir lá para o Anani assim no horário de meia-noite, porque quando uns vão, já estão voltando. E não tem idade para não ir para o Anani. Eu acho bonita essa tradição aí, viu? Apesar que eu não posso mais ir, mas até tem uns 2 anos que eu ainda fui. O Santuário da Serra do Anani é um patrimônio cultural de Antas. Patrimônio cultural diz respeito aos bens de natureza material e imaterial que configuram a identidade de um lugar, de um povo, de uma comunidade. A Santa Cruz do Anani carrega os 2 aspectos. É patrimônio material e imaterial. A Santa Cruz do Anani, espaço sagrado de manifestação da fé, carrega uma particularidade extremamente importante, que é tema, inclusive, de estudos na área das ciências humanas, especialmente em história e antropologia. É um bem cultural, é um patrimônio cultural. A Serra do Anani, aquele cruzeiro, se constitui enquanto um museu a céu aberto e é, ao mesmo tempo, patrimônio material e imaterial do nosso município. Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, o patrimônio imaterial é transmitido de geração a geração, constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. O cruzeiro, aquele lugar, é, portanto, um monumento, um lugar de memória, carregado de tradições e costumes historicamente construídos por influências culturais diversas. A prática do ex-voto sincretizada pelo catolicismo popular e elementos de matriz religiosa africana e indígena. Pensando em religião e em religião no Brasil, e mais especificamente no Nordeste brasileiro e na Bahia, não tem como deixar de fora as religiões ditas afro-indígenas brasileiras, que decorre sempre deste diálogo, não é, dos elementos de cultura dessas tradições afro-brasileiras com o catolicismo. Esses diálogos, né, obrigatoriamente ou não, levou a um processo de sincretismo religioso. A população subia em procissão, parando nas diversas estações e rezando e cantando até chegar no cruzeiro e colocar as suas oferendas, ou todo e qualquer outro rito e tradição religiosa neste Nordeste, termina sendo resultado deste diálogo entre as tradições da Igreja Católica, ou aquilo que a Igreja Católica exige, e a vontade do povo. No Museu Afro-Brasileiro, Caribé, ele fez painéis, no qual esses painéis ele trouxe a representação desses ex-votos, os milagritos, dialogando com, aí já vem um sincretismo, mas dialogando com a vivência
e os deuses afro, né? Os orixás. Então, e nós vemos aí vem uma ligação por trás, que eu comecei a fazer um estudo com um orientando e a gente parou porque ele ficou ainda na saia justa com o terreiro dele, com a casa dele, porque a forma de pagamento de promessa é um agradecimento. Os filhos de santo, né, de matriz afro brasileira, eles fazem isso de uma forma diferente, levando para o seu orixá, para a sua divindade, geralmente comida ou pagamento em dinheiro para poder fazer a manutenção daquela casa. Com a revitalização do lugar, é urgente a criação de um espaço que sirva de sala dos milagres para reunir e armazenar o ex-voto, de modo a garantir a sua preservação de maneira adequada e duradoura, para que não fique exposto às intempéries do tempo. Acorda, Joana, já raiou o dia. Vamos pegar a estrada, vamos fazer Maria. Acorda, Joana, já raiou o dia. Vamos pegar a estrada, vamos fazer Maria. Vambora, pois tenho pressa para agradecer. A Santa Cruz do Anani é um local onde se constrói e consolida a memória coletiva que vai reforçar os laços de sociabilidade da comunidade religiosa local. A Santa Cruz do Anani é um museu, é um monumento e é, na feliz conceituação do historiador francês Pierre Nora, um lugar de memória. É um lugar material, pois tem um cruzeiro, e é um lugar simbólico, pois trata-se de um espaço de práticas religiosas. E serve, sobretudo, para solidificar a memória social do povo de Antas, pois parte de seu passado, de sua história, está presente naquele lugar, naquele local sagrado. Para a igreja, é um lugar para manter a tradição, a fé acesa. Mas a importância, em primeiro lugar, para dizer que precisamos manter a nossa fé acesa. Aqui é o sinal, é como uma brasa, que muitas vezes está apagando, mas quando se assopra, ela pega a chama. Então aqui é um momento também em que o povo vem alimentando a sua fé, a sua esperança. A cada ano, o povo sobe aqui com muita devoção. A Santa Cruz do Anani é um lugar importante da história cultural do município de Antas. Que essa sacralidade do povo se traduza também em ações práticas para a construção de um mundo socialmente mais justo, de respeito à diversidade humana, à diversidade religiosa e à democracia. Mamãe, ano que vem eu quero ir de novo. Será que o santo vai devolver minha perninha de madeira? Não pode, meu filho. É presente para São Cosme e São Damião. Eles estão brincando com ela agora. Papai vai demandar ela em Antas? Ele ficou para conversar com o padre João Silva, para refazer a promessa. E a filha estava grande. Eu tenho um convite para lhe fazer. Vamos comer uma pizza hoje? Eba, viva! Você escolhe. O pé da pizza ou o pizza da onda. Tanto faz, mamãe.
Santa Cruz do Anani, palco sagrado e de adoração. Todo ano sigo a sua trilha na sexta-feira da paixão. Santa Cruz do Anani, promessa no pé do cruzeiro, cruz antiga que brilha. Viva Antônio Conselheiro, Santa Cruz do Anani, santo de minha devoção. Aceite o meu singelo pedido, limpe minha alma, meu coração. Santa Cruz do Anani, santo de minha devoção. Aceite o meu singelo pedido, limpe minha alma, meu coração. Cruz antiga que brilha. Viva Antônio Conselheiro, Santa Cruz do